segunda parte da nossa live de hoje. A nossa super líder, Lísia Lisboa, que vem utilizando o Magnusik. Ela já Ó, é uma terapeuta, ela já é uma líder do nosso sistema Prive, que está sempre fazendo plano, dando treinamento, super engajada com os nossos produtos, é terapeuta também. E hoje ela vem aqui na live de hoje falar com vocês e contar um pouquinho de um testemunho que ela teve, não só com o Magnosic, como a Etera Care, mas que eu vou deixar para que ela comente com vocês e traga esse testemunho para vocês ouvirem diretamente da boca dela. Então, Lízia, querida, muito boa tarde. É um prazer ter você mais uma vez aqui na nossa live corporativa. Sem mais delongas, vou abrir aqui para você compartilhar um pouco como é que tem sido a sua experiência com o Magnosic e com a Interacare. Fica à vontade. obrigada, Carol. Boa tarde a todos. Inclusive, estou aqui, ó, É utilizando isso aí, ele. gente. É muito prático. Você coloca a pulseira, você vai dormir, você vai fazer uma apresentação, você vai participar da live com a pulseira aqui, ó, fazendo a reparação. Muito prático, muito prático. É, muito prático. E o melhor de tudo, né? Eu falo que se eu já amava a Price antes, agora então não tenho como eu não amar. Né? Então, realmente é um depoimento que eu falo, hoje eu já estou ok, mas toda vez que eu falava, eu me emocionava, porque o Magnosic mudou a realidade da minha família. Ele salvou a vida do meu pai. O meu pai, há 8 dias atrás, ele teve um infarto. E o médico disse que não sabe qual o milagre que aconteceu que salvou a vida do meu pai. Então, foi na quinta-feira que ele teve esse infarto, e na segunda-feira eu fiz esse reparo, que é o mesmo reparo que eu estou fazendo agora, que eu fiz um reparo um pouquinho mais longo, que hoje eu estou aqui desde as 2 da tarde fazendo o diagnóstico e reparando, né? E o médico disse que não sabe qual o milagre que foi que o meu pai não teve um infarto fulminante. Então, durante 3 horas e meia, na segunda-feira, o meu pai ficou reparando com o Magnosic. E meu pai usa o Aitera todos os dias, praticamente, ele não fica sem, né? Então, porque ele tinha uma inflamação no tendão, que o Aitera acabou com essa inflamação dele, né? E agora, o Magnosic, o Aitera Care e o BioLite também, que a gente veio usando, salvou a vida do meu pai. E olha, um outro depoimento que eu tive agora aqui, essa experiência, tá? Então, eu já tinha feito análise e reparo, e dessa vez, por ter passado todo esse susto, né, apareceram, né, teve ali pontos pretos, né, no MagSeek, que é onde a minha energia está muito baixa, que não tinha aparecido anteriormente. Então, como realmente o emocional, ele é uma carga, né, muito forte no nosso corpo, e não tinha esse diagnóstico, e apareceu ali no meu estômago, né, que é onde a gente também retém muitas emoções, né, então apareceu ali vários pontinhos preto agora, que eu acabei de fazer um reparo. Muito bem, Liz. E aí, conta pra gente. O seu pai já fazia aplicação do Itera Care, como você comentou. Como é que você ensinou ou passou, você fazia? Como era esse protocolo junto com ele? Eram os 10 pontos? Como é que ele vinha utilizando os produtos da Prive? Sempre foi os 10 pontos, e o meu pai, por ele ter essa inflamação que ele tinha no tendão, ele fazia a aplicação de ácido hialurônico a cada 6 meses. E sempre que fazia uma atividade a mais, ele sempre tomava uma medicação para dor. Então, depois dele utilizar durante 20 dias seguidos o Aitera, ele não sentiu mais essa dor do ombro e nem precisou mais de aplicação de ácido hialurônico. E isso faz exatamente um ano, porque foi quando eu consegui trazer alguns aparelhos dos Estados Unidos com uma amiga que veio para cá, e ele começou a utilizar. Então, o meu pai, ele não fica sem. Ele aprendeu os 10 passos,
e ele faz praticamente todos os dias antes de dormir. Perfeito. E lembra, gente, que a gente comentou agora há pouco. Prevenção é melhor do que cura. Ele vinha fazendo a aplicação aí mais ou menos um ano, cessou as dores que ele possuía e não só isso, preveniu para algo, né, que acabou acontecendo. Em relação ao Magnosic, como é que ele tinha feito as reparações, Lísia? A reparação foi apenas uma reparação, porque foi quando chegou o Magni, a gente aprendendo ainda, testando, né? E aí eu já coloquei nele, eu falei, não, pai, vem aqui, vamos ver como que tá. E aí, já para diagnosticar, eu coloquei para reparar já. Então, foi aonde aconteceu. Na segunda-feira, ele fez o diagnóstico e reparou, e foi onde reparou muito as artérias do coração dele. Isso foi uma coisa que eu reparei muito, né, nisso, de observar, olhar bem, né, onde cairia ali os pontos de maior atenção, e aonde teve maior atenção e reparação foi nas artérias. Gente, o escaneamento do Magnosic é muito preciso. É É muito muito. preciso, vocês não estão entendendo. Eu já comentei aqui, mas eu lembro de uma vez que a gente fez o escaneamento, que deu os pontinhos pretos, né? Que significa o que são esses pontinhos pretos? Significa que são baixa energia naquele local. E eu achei muito estranho. Eu disse, gente, mas no pé, o que é que tem a ver o pé? Tá com esses pontos que indicam baixa energia? E perguntei pro cliente, né, para a pessoa que estava lá passando, você tem alguma coisa no pé, algum fungo, alguma infecção? E a pessoa, como é que você sabe? Sim, tô com pé, eu tô com fungo nas unhas e tudo mais, até o fungo na unha já detectou cárie no dente. Gente, e lembrando, não é que detecta exatamente aquilo, porque não é um dispositivo médico, mas detectou uma baixa energia naquela região. Uma baixa energia, qual é a tendência? Virar uma doença. Isso se a doença já não estiver lá. Mas a gente não fala de doença, a gente fala de energia, a gente fala de bem-estar. E olha só, detectou, o Magnusik foi certeiro em detectar uma baixa energia na região do coração, né, das artérias do seu pai, né, Lísia? Foi muito certeiro. A Lísia já viu, já fez a reparação junto com a Iteracare, que ele já vinha fazendo até de forma preventiva, sempre fortalecendo a saúde. Ajudou demais a fortalecer o próprio corpo. Mais uma vez, gente, esses aparelhos, vamos dizer assim, curaram sozinhos o pai da Lísia? Não, mas fortaleceu o corpo dele para que ele pudesse se autocurar. A gente acredita no princípio da autocura. E Lísia, como é que está o seu pai agora? Tá ótimo em casa, né? Tá um pouquinho manhoso, né? Porque não tem jeito, né? Mas tá ótimo, tá ótimo. E Ele, depois, ele precisou, ele precisou fazer dois cateterismos, né? Então ele fez o cateterismo, que foi ali para olhar e limpar as artérias, e depois ele precisou colocar um stent. Uhum. Mas com o corpo com certeza mais forte, mais fortalecido, uma recuperação mais rápida, como o médico falou, né? Não sabe qual foi o milagre, o que aconteceu, mas que o corpo dele estava pronto, estava preparado para isso. Muito bom, Lísia. E como é que tá agora a crença depois desse testemunho de você ter vivido na pele isso, Lísia? Olha, Carol, desde que eu conheci a Price, né, o Waitera, eu falo, eu sou uma grande pesquisadora, porque eu gosto muito de pesquisar, de provar, né? Inclusive por isso que eu tô aqui, fazendo Magnosic, faço tudo. Eu tenho outros depoimentos também com Biolite, que com Biolite fazendo durante 5 dias seguidos, 1 hora, eu perdi 2 quilos. Então, assim, Uau! eu gosto de, eu gosto de testar muito, porque a minha tireoide, quando eu fiz o primeiro diagnóstico, ela apareceu pontos pretos ali. Então, e eu aí tinha engordado 2 quilos, mas como eu sou pequenininha e sou magrinha, nem alterou muito. Só que eu vi que na minha balança não mudava aquilo. E eu sempre estava com o meu peso ok. E aí eu comecei, né, utilizar o oxigênio estabilizado, que foi até recomendação do Peter, né, que é o Cell Food, e eu comecei a utilizar.
colocar até na minha tireoide, usar o Aitera e fazer o BioLite. Então, em 5 dias eu perdi esses 2 quilos que eu sabia que era porque a minha tireoide estava cansada. Então, Perfeito. assim, eu testo muito, né? Então, o Magnosic, assim, quando eu vi, eu falei, se essa tecnologia fizer isso, realmente é algo incrível que a gente tem na mão, né? O Aitera já é incrível, já é maravilhoso. Então, eu falo hoje, a minha crença foi comprovada e constatada, que salvou a vida do meu pai, né? Então, eu nunca tive dúvida, maiores dúvidas da Price. Quando eu tive, eu fui lá, testei, comprovei. Então, eu falo que se antes eu amava Price, hoje é pro resto da minha vida, Price. É, gente, observa, a Lísia já usa o protocolo, ela não fica num produto só, né? É o BioLite junto com a IteraCare, é o Cell Food, né? Que é o produto que está disponível lá na Malásia. A gente vai trazer, gente, a Porto de Galinhas algumas unidades. Então, se você tem interesse no Cell Food e estiver em Porto de Galinhas, você vai conseguir adquirir. Aproveita esse ecossistema, como a Lísia vem fazendo, o BioLite, o IteraCare, pulseira, óculos, o MagnoSeek, e você vai ver quanto de resultado você vai trazer para você, para sua família e para os seus clientes também. E Lísia, o que é que você recomendaria para as pessoas que estão ou começando a Pref agora, ou estão querendo dar um gás a mais agora em relação aos produtos, em relação à dica? O que é que você poderia passar para elas? Olha, só vai, porque realmente não tem outro caminho. É você falar, que nem eu tenho testemunho meu, da minha família, então eu duvido que não tenha uma pessoa que não esteja precisando do Aitera. E quem está começando agora, que você tem o seu Aitera na mão, o seu BioLite, né? Ou né, o Magnosic, você tem que realmente usar ele que você vai ter o resultado. Então, foi isso que eu fiz lá em junho de 2025, quando eu fiquei sabendo da Price, que eu fiz? Eu fui atrás, eu falei, não, eu preciso testar isso e ver se isso realmente funciona. E isso funciona. E eu levei e eu levo para todo mundo, né? E eu começo sempre pela minha família, porque a família tem um grande peso e também a família vai ser aquele que vai te apoiar ou que não vai nem olhar para isso, né? Então, e eu testei na minha família e todos tiveram assim vários resultados na minha família e eu levo porque realmente eu gosto de trazer esse benefício. E a Price é uma coisa que você não precisa acreditar. Ele te prova, você constata em uma aplicação. Esse que é o melhor de tudo. O Aiter é uma aplicação. Você constata. Então, são tecnologias que a gente não tem concorrência. E eu acho que Exato. o que nós enfrentamos mais aqui diante dos brasileiros é essa questão do autocuidado, porque as pessoas realmente elas não têm a consciência do autocuidado. Então, é realmente sempre na dor, naquele momento onde está, né, ali com a maior dificuldade, que às vezes eles conseguem olhar um pouquinho melhor, né? Mas eu acho que a prevenção, ou levar o Aitera e todas as tecnologias da Price nesse conceito de que todo mundo precisa, esse é o nosso maior desafio. Mas a hora que todo mundo entender isso, não tem mais para ninguém. Realmente, a Price são tecnologias que é essencial para a nossa vida. Sim, e esse é um grande gancho, é um grande chamariz para fazer o negócio também, né, Lízia? Para a oportunidade de negócio. Uma oportunidade de negócio que vai te dar uma renda extra, que vai começar pequeno, que você vai crescer pouco a pouco, até se tornar a tua renda principal, porque é um negócio extremamente rentável quando a gente fala de bem-estar, de saúde, de proporcionar experiências como o que seu pai viveu, não é mesmo, Lízia? Exatamente. Isso é impagável, né? Exato, gente. Então, pessoal, sigam o exemplo da Lizzie. É uma coisa que na semana passada o nosso gerente 2 estrelas, Thiago Damasceno, falou. Uma coisa que eu achei muito legal foi: tenham seus próprios testemunhos.
É legal, você pode compartilhar testemunhos de outras pessoas? Sim, é legal. Mas você ter os seus próprios testemunhos para mostrar, para falar, para olhar no olho, não é uma pessoa XYZ que você viu que teve resultado. Foi a sua mãe, foi a sua irmã, foi você, foi o seu filho, foi a sua filha, foi o seu padrinho, foi a sua madrinha. Isso traz muita força para o negócio, muita força. Lízia, para a gente concluir, deixa um recado para o pessoal que está aqui vendo, colocaram aqui as palminhas, super animados com seus testemunhos, com seu testemunho. Olha, é o que eu falei, só vai, pega o seu Iteracare, pega todo esse ecossistema que a Praife tem, porque além dele te trazer esse bem-estar, ele vai te trazer um bem-estar financeiro também. Então, realmente, é nós irmos, né? Como a Praife tem um slogan de um Iteracare em cada residência, isso é de fato. Nós precisamos levar para todas as pessoas, porque as pessoas estão procurando o Aitera, o BioLite, o Magnosic. Todos estão procurando isso. Nós só precisamos levar esses testemunhos, essa consciência mesmo para as pessoas, porque é o que eles estão precisando e é o que eles estão procurando. Então, é esse trabalhinho que realmente agora é um trabalho de formiguinha, porque as pessoas têm resistência, não conhecem, né? Então elas vão querer testar, vão querer provar, e não tem como, né? Não provar e, e não amar a Price, não amar o Iteracare, né? Então, o meu conselho é isso. Show de bola, Lízia. Gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando a tua experiência, o teu testemunho aqui com os outros membros da família Price. Muito obrigada, Lízia. Eu que agradeço e eu quero fazer um agradecimento por vocês, para o Fernando e todos que iniciaram a Prife, porque realmente, se não fosse a Prife, eu não teria meu pai hoje aqui. Então, eu falo que eu me simpatizei realmente com a Itera e o início de tudo, né, com a Prife, e hoje eu comprovei. E eu tive outros testemunhos realmente na minha família, mas salvar a vida do meu pai não tem preço. É impagável. Que lindo! Gratidão, Lízia. Nossa, gente, como é que continua agora? Tô super emocionada aqui também. Gratidão, Lízia, por compartilhar aqui a sua história, seu testemunho. E, gente, olha que lindo isso aqui. Isso aqui, gente, você pode fazer um negócio, construir um negócio ajudando literalmente as pessoas a ter mais saúde, mais bem-estar. Nossos produtos não curam nenhuma doença, mas ajudam como uma terapia complementar integrativa, ajudam como um complemento. E podem realmente trazer resultados como esse que a Lízia trouxe aqui para a gente, e tantos outros que a gente às vezes nem sabe, não chega até a gente. Vamos fazer um combinado então, vamos dar o nosso melhor para levar a nossa oportunidade de negócio, os nossos produtos. Aproveita tudo que a gente faz aqui, folhetos, folders, promoções. Aproveita a campanha de Porto de Galinhas, adquire os seus produtos, revende esses produtos, traz esses benefícios para o maior número de pessoas e vocês vão ter resultados não só financeiros, mas resultados como ter essa alegria de poder ouvir isso, essa contribuição, essa melhora no bem-estar e na saúde de outras pessoas. Obrigada, Lízia. Pessoal, estou deixando aqui o link do Drive com os folhetos dos produtos da Price, com o protocolo de bem-estar para vocês. Vou distribuir também no grupo de WhatsApp da liderança. Peça para o seu líder, que eu vou distribuir por lá também. Pessoal do MagnoSeek, estamos criando um grupo exclusivo para vocês que são donos de MagnoSeek, para dar treinamento, para acompanhar de perto, para estar lá junto, para olhar os testemunhos também, que a gente sabe que esse aqui é só o início de uma nova revolução de bem-estar que está chegando no Brasil e você pode fazer parte disso. Nosso estoque está cheio de MagnoSeek, adquire o seu e leve essa transformação para vocês também. Um beijo grande a todos. Aproveitem Porto de Galinha, gente, e a gente vê vocês na próxima segunda-feira. Adquira o seu combo e bons negócios. Tchau, tchau.